Boa tarde a todos, a paz do Senhor, a todos também. Passando aqui, né, para deixar uma palavra, né, para a nossa meditação, que está em Esther, no capítulo 3. Hoje, né, eu vou estar falando sobre a rainha Esther. E aqui no capítulo 3 e versículo 8, que diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis dos povos, todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Né, aqui uma palavra a qual nos fala ali, né, de Amã, né? Amã, ele estava ali, né, trabalhava para o rei, era um dos empregados do rei, era o que estava próximo ao rei. E Amã, ele não gostava do povo judeu, não gostava de Mardoqueu, e ele queria, né, ali arrumar um jeito de que aquele povo fosse, né, ali, como eu falei, exterminado, morto. E ali ele foi colocar, né, falar que o povo não obedecia à lei. Mas na realidade não era bem isso que acontecia. Ele queria arrumar alguma coisa para, né, falar assim, ó, para dar permissão para ele colocar, né, ali, publicar um edito para que aquele povo fosse morto. Todo que fosse judeu fosse morto. E ali ele planejou, o rei acabou dando a permissão, não perguntou detalhes, permitiu. E ali ele foi, né, mandou distribuir cartas, né, mais adiante fala, eu não vou estar lendo porque é extensa a leitura, mais adiante fala que foi distribuída cartas pelo correio, o edito marcado a data ali, que o povo, todo o povo judeu ia ser morto. E nesse inteirinho, a rainha Esther, ela também ia ser morta, só que até naquele momento ali, Amã não sabia que a rainha também era judia, né? Ela pertencia ao povo judeu. E aquela lei foi lançada e já estava tudo ali marcada a data, né? Para aquele povo ser morto. E Mardoqueu, que era o, né, ali tio de Esther, tem algumas partes que falam que é primo de Esther, mas foi o que criou Esther, seria o pai adotivo de Esther. Ele mandou mensagem, né, através das pessoas que tinham, né, ali acesso a Esther, falando para Esther, Esther, se você se calar, que dizer para ela, você também vai acabar morrendo, né? E ela falou, mas, né, é uma situação assim, difícil, porque toda a pessoa que fosse ao rei, se ser chamado, ela seria morta. Porque era lei, não poderia ir perante o rei se não fosse chamado. Até as amantes, as mulheres que ele tinha, né? Porque o rei tinha ali a rainha, que era a Esther, e tinha as demais, né? Ali as amantes, as concubinas, né? Que ia até ele, só que só podia ir quando ele chamasse. E Esther, ela sabia se ela fosse sem ser chamada, poderia ser condenada à morte, a sentença seria a morte. Mas aí ela não, né, ali, como é que se diz? Ela convocou todo o povo judeu a jejuar, né? A jejuar a Deus, a fazer um jejum, né, ali. E ela e as moças dela também jejuou. E chegando o dia, ela se arrumou, se aprontou ali, vestiu as 7 reais,
né? No capítulo mais à frente fala, ela vestiu as vestes reais e foi até o rei. E quando ela chegou ali, que o rei viu que ela estava indo até ele, ele levantou o cetro. O cetro dele estava indicando que ele aceitou, né, ali como é que se diz, a ida dela ali. Porque se ele não levanta o cetro, logo ela ia ser levada ao quê? Para ser morta. Mas quando ele levantou o cetro, ela indicando assim, pode falar, Esther, entra, né? E quando ela entrou, né, o rei falou com ela, que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino te se dará. Né? Então o rei ali prometeu que daria até a metade do reino para ela, né? Tanto assim que ele amava ela, né? Só que ela não fez a petição dela ali na hora, ela não contou o que estava acontecendo ali na hora. O que ela fez? Ela falou que ia fazer um banquete e convidou o rei e o Amã para ir no banquete. E ali eles foram, participou do banquete, só que ela ainda não falou. Aí no segundo dia do banquete, a palavra mais adiante fala que ela pega e revela, ó, eu venho aqui por requerimento da minha vida, né, e do meu povo, porque aí o rei foi entender que tinha sido aquele decreto que tinha sido feito por Amã, né, era para destruir o povo judeu, e a rainha Esther também estava inclusa, né, para ser morta, porque ela era judia. E Amã, ele estava com tanta maldade no coração dele que ele tinha feito uma forca para que Mardoqueu, né, fosse enforcado nela. E logo quando o rei ficou sabendo que Amã tinha tramado já tinha tramado a morte do povo judeu e a rainha Esther estava inclusa nessa morte e que tinha feito a forca para matar Mardoqueu, ele pegou e falou para enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E ali Amã foi morto, né, enforcado pela própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, eu estava meditando, né, nessa palavra, a qual, né, Amã ele planejou tudo aquilo, né, não sabendo que a rainha Esther, ela também era judia. E então ali, logo, o que tem a ver nessa palavra, né? Ali, a data da morte estava marcada por Amã, né? Daquele povo, né? De Esther, estava marcado. Só que, mas não estava marcada por Deus. Então, aqui nós vemos o trabalhar de Deus, né? O homem, às vezes, ele deseja a nossa morte, né? Tem pessoas que não gostam da gente, né? Deseja o nosso mal. Se pudesse nos matar, não matava, né? Mas quem sabe o dia da nossa morte é Deus, né? Quem toma conta da nossa vida é Deus. Então, por mais ali que Amã tivesse marcado a morte daquele povo judeu e de Esther, mas não tinha sido marcado por Deus, né? A morte. Enquanto ali Amã estava falando, esse povo não vai mais existir, Deus estava dizendo sim, vai existir, vai continuar existindo. Enquanto Amã queria a morte de Mardoqueu, o que aconteceu? Ele foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, enquanto vidas querem nosso mal, Deus nos abençoa mais. Enquanto vidas desejam o nosso mal, Deus, ele diz sim. Enquanto pessoas que chegam querendo a nossa morte, Deus fala, eu tenho vida, eu dou vida. Porque o nosso Deus, ele olha todas as coisas. E ele sabe quando alguém trama algo contra nossas vidas, né? Contra o povo de Deus. O Senhor, ele cuida daquilo que é dele, né? Então ali, por mais que Amã quisesse a morte, né? Ali, daquele povo, ele não conseguiu, foi ao contrário, né? O que ele plantou, ele colheu, né? A plantação, ela é livre, mas né, a colheita é obrigatória, né? Às vezes a pessoa planta um limão azedo ali e vai querer colher uma laranja doce. Não, ela vai colher o limão azedo, né? Ou um jiló que ela plantou. Agora, se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas, né?
que sirva de lição para nós. Vamos plantar a bondade, o amor, vamos plantar o que é bom, né? Nós não podemos desejar o mal, né? Ali, bater palma porque Amã foi morto, mas foi um plantio que ele fez. Então aqui nós vemos que a sentença era de morte, né? Para quem fosse ao rei sem ser chamado, mas Deus disse sim para Esther nessa situação. E quem era o rei para dizer não? Né? Então o título, né, deste vídeo, dessa mensagem, é E quando Deus diz sim? Né? Quando Deus diz sim na minha vida, na sua vida. Quem é o homem ou a mulher para dizer não? Eu não quero que ela seja abençoada. Eu não quero que ela entre nessa empresa ou tenha esse emprego. Eu não quero que ela, né, seja bem de vida, seja uma pessoa próspera na presença do Senhor. Se Deus falou sim, vai acontecer. Aquilo que Deus falou sim na minha vida e na tua vida vai acontecer. Porque nosso Deus é um Deus que fez os céus e a terra. E quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Né? Então ali, né? E quando Deus disse sim? Né? Deus disse sim para Esther. Sim, você vai ir ao rei e você não vai ser morta, porque você não foi chamada. Você não vai morrer. Ela não foi morta, porque Deus disse sim. Embora que as leis falassem, não, não pode ir perante o rei, você não foi chamada, você não pode. Mas ela falou, eu vou. Primeiro ela se preparou, jejuou e foi. Então o que nós vemos com essa palavra? Aquilo que Deus preparou, que o Senhor falou sim, para ser sim na minha vida, vai ser sim. Se é vitória que Deus tem para dar, é vitória. Né? Se é cura, ainda que os médicos venham desenganar, vai falar, oh, não tem mais jeito. Dou 2 meses de vida. E se Deus falou, mas eu não dou 2 meses, eu dou 10 anos de vida, aí como que fica? Né? Ainda que o homem venha marcar a data, Deus, ele não marcou a data. Né? Ele diz sim, então não tem nada que impede. Né? Então ali, a rainha Esther, ela foi. E o Senhor disse sim para a vida dela. Então nós passamos por, né, momentos que parece que é o fim. Mas é apenas uma vírgula. Porque quando Deus diz sim, acontece nas nossas vidas. Às vezes você está passando por situações que é apenas uma vírgula na sua história. Mas que ela terá continuação. E que lá na frente você vai poder contar a bênção e falar, Deus realmente falou sim na minha vida. Deus, ele quebra a sentença de morte e nos dá vida, né? Então, quando Deus quer operar, ele quebra a sentença. Ainda que a sentença tenha sido dada, né? Marcada, data, hora marcada. Deus, ele quebra a sentença e diz sim, nos dando vida, né? E uma vida feliz na presença dele, né? Eu agradeço a todos, né? E você que ainda não se inscreveu, se você gostou, né? Se você sentiu que essa palavra falou com você, né? Se inscreva neste canal, né? Deixe o seu comentário aqui falando se essa palavra falou com você neste dia de hoje, né? Eu desejo uma boa tarde a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vocês, todos que estão ouvindo este vídeo, que estão acompanhando esta palavra. É muito bom meditar na palavra de Deus e trazer ela para os nossos dias de hoje, sabendo que quando Deus fala assim, pode esperar que acontece. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus.